Olá, paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui comentando a lição da escola dominical. Esse trimestre nós estamos falando sobre exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de pedir a você para que se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe, curta, fazendo assim você está nos abençoando. Hoje nós estamos na lição de número 3. Estamos tratando sobre o sermão do templo. O texto principal diz: "Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra", Jeremias capítulo 7, versículo de número 2. Hoje, o nosso estudo nós vamos fazer sobre a pregação de Jeremias à porta do templo. Quando olhamos para Jeremias capítulo 7, e também para Jeremias capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos a pregação de Jeremias, entendendo que Jeremias está debaixo de uma direção de Deus. Por isso, ele prega este sermão. Quando nós olhamos para o resumo da lição, nós percebemos a justiça divina é reafirmada na exortação feita, tanto ao povo de Judá, quanto à liderança política e religiosa. Quando nós olhamos para a pregação de Jeremias à porta do templo, nós observamos que ele reafirma todas as suas mensagens anteriores, ou seja, mostrando que a palavra de Deus não tinha alterado e que as mensagens continuavam sendo as mesmas, justiça e arrependimento. Quando nós olhamos para o direcionamento da mensagem de Jeremias aqui, nós observamos que é para Judá, mas também é para a classe política e para a classe religiosa. Ao longo da leitura semanal, nós observamos que a pregação à porta do templo, ou o sermão à porta do templo de Jeremias, ele tem como um objetivo chamar o povo ao arrependimento, combater as falsas palavras e, mais do que isso, confiar em Deus e não nas falsas palavras liberadas dentro do templo. Ao longo dessa lição, nós temos como objetivo compreender a importância da profecia de Jeremias na porta do templo. Quais as lições que esta profecia impactou para ajudar para o sistema político e para o sistema religioso. Também explicar o que é uma vida espiritual bíblica. O que é espiritualidade? No tempo de Jeremias e no nosso tempo, o que é uma verdadeira espiritualidade? Destacar as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. Quando olhamos para o texto bíblico, nós temos a exposição dele em Jeremias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, e lá trata do tempo, do comportamento e da correção de Deus para a vida do povo. A introdução diz: o capítulo 7 do livro de Jeremias registra a mensagem que ele transmite. Embora as pessoas continuassem a cumprir com as práticas litúrgicas do culto, o Senhor as reprovava. Ou seja, evidenciando que o comportamento que o povo estava tendo, que era um comportamento de pecado, mas mesmo assim, eles continuavam cumprindo todo o protocolo litúrgico, nos mostrando que, embora façamos todos os protocolos litúrgicos, mas não obedecemos a Deus, o nosso culto, ele é reprovado por Deus. A respeito do perigo da apostasia, da falsa adoração e de uma vida sem compromisso com a verdade de Deus é capaz de fazer. Ou seja, quando nós olhamos para essa lição, nós percebemos que a falta de comprometimento deste povo revela sinais de apostasia, abandono da fé, nos trazendo aplicações práticas para a nossa vida em que nós devemos ter comprometimento com Deus e que nós devemos ter uma adoração autêntica ao Senhor. Na introdução ainda diz que este estudo é um alerta para a igreja na atualidade. Ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração
como fez o povo de Judá. Bem, nós sabemos que Deus fala, e o desejo de Deus, quando fala, é que o homem abra o seu coração. Entretanto, Judá endureceu o seu coração. Nesse tempo presente, Deus deseja que você, professor, seja boca profética para os alunos e que o coração deles sejam contritos e quebrantados à voz do Espírito Santo. Chegamos ao ponto 1 e aqui fala sobre a voz no templo. Frequentadores do templo. Jeremias recebeu a missão de posicionar-se, de gritar e de entregar as palavras do Senhor. É verdade que Judá vivia em uma correria e com muitas pessoas. Porém, havia um problema: a ausência de reverência, de temor a Deus e de verdadeira adoração. Nos trazendo aqui importantes lições, porque às vezes as pessoas estão no templo, mas elas não têm reverência, elas não têm temor a Deus e elas não têm verdadeira adoração. Nesse sentido, Deus dá uma mensagem a Jeremias, e a mensagem é para que eles se arrependessem, para que eles proclamassem a Deus em santidade. Mais do que isso, que eles não fossem apenas cumpridores de rituais, mas que eles fossem, diante de Deus, aprovados em seu coração. Quando Deus fala sobre o comportamento desses frequentadores do templo, ele diz que o coração deles estavam distantes de Deus. É isso que está escrito em Jeremias 7:24. Precisamos refletir diante de Deus se o nosso coração não está distante daquilo que é a vontade do Senhor. Porque se estivermos distantes de Deus, o nosso coração, nesse sentido, nós seremos apenas frequentadores do culto. O segundo subtópico fala o perigo da falsa adoração. E aqui o escritor diz: o cumprimento de liturgias não é suficiente para agradar a Deus. Não basta cantar. E aí nós temos o texto de João, capítulo 4, versículo 23, que diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não procura falsa adoração. Ele procura verdadeiros adoradores. Com o coração distante de Deus, como estava o povo, eles estavam contaminados e o seu culto também estava contaminado, atraindo assim, ao invés de a glória de Deus, eles atraíam a ira do Senhor. Neste tópico, professor, comente com alunos sobre o perigo da falsa adoração, para que ele tenha uma adoração autêntica a Deus, adorando a Deus sem contaminar o verdadeiro culto. Por causa deste erro e deste pecado, Deus assemelha as ações de Judá como as ações no tempo de Siló. Lembra quando tinha o tabernáculo de Deus, Ofni e Finéias, filhos de Eli, estavam lá, mas não trataram com santidade, a adoração não era autêntica, eles eram apenas frequentadores do templo, eles tinham uma falsa adoração? Pois bem, Deus tratou Ofni e Finéias e os matou. Tratou com a casa de Eli e o que virou? Bem, quando nós observamos, a casa de Eli foi destruída. Por quê? Deus, ou melhor, deixar Deus para confiar na estrutura religiosa foi o pecado do povo nos dias do sacerdote Eli. E Deus estava dizendo pela boca do profeta Jeremias: vocês estão cometendo os mesmos erros do tempo de Siló. Ou seja, evidenciando que nós temos que olhar para modelos antigos e perceber: deu certo? Deu errado? Deus se agradou ou Deus reprovou? Dessa forma, professor, você conseguirá dizer ao seu aluno para ele olhar para modelos confiáveis, modelos que demonstram uma verdadeira adoração. Por exemplo, quando nós olhamos para o perfil de adoração de Abraão, os seus sacrifícios eram aceitos por Deus. Por quê? Pela sua verdade, autenticidade em adoração. Quando você olha para a adoração de Davi, de Asaf, você percebe que Deus recebia a sua adoração, porque eram verdadeiras.
Porém, quando nós olhamos para o exemplo do tabernáculo de Siló e para o comportamento de Eli e de sua casa, nós percebemos a reprovação de Deus. Nesse sentido, aplique ao aluno e diga a ele: olha, precisamos ter uma adoração verdadeira e precisamos não ser frequentadores do templo somente, mas precisamos ter envolvimento e cumprir as verdades bíblicas para que sejamos aprovados por Deus. Quando chegamos ao segundo tópico, nós falamos sobre a vida espiritual bíblica. Bem, nesse sentido, é necessário observar que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós começamos a caminhar com Ele, ou seja, nós temos uma vida espiritual. Quando nós olhamos para o escrito do pastor Elias Torralbo, quando ele define a palavra espiritualidade do latim, ele diz que é valorizar o que é espiritual. E mais do que isso, quando eu olho para o escrito falando sobre uma espiritualidade autêntica, o escritor diz que é uma experiência pessoal e real de pessoas com Cristo. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Abraão, Abraão teve uma experiência com Deus. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, capítulo 2, capítulo 3 de Êxodo, ele teve uma experiência com Deus. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 6, ele teve uma experiência com Deus. Quando nós olhamos para Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, ele teve uma experiência com Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento e falando sobre espiritualidade, nós falamos, por exemplo, de Pedro. Ele teve uma experiência com Cristo. Olhamos para Paulo, para João, ele teve uma experiência com Cristo. Paulo, capítulo 9 de Atos. Quando nós olhamos para João, João caminhou com Cristo, mas ele também teve uma experiência com ele em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 1. Então, todos eles teve uma experiência. Nesse sentido, professor, comente com o aluno sobre a importância de ter uma espiritualidade real. Ele ter uma experiência pessoal com Cristo, influenciando a sua fé. Todas as pessoas que têm uma experiência com Cristo, observe isso, todas as pessoas que têm uma experiência com Cristo, ela é influenciada na sua fé. Ela tem pensamento, forma de enxergar a vida, relacionamentos interpessoais e enfrentamentos de dificuldades diferentes. Nesse caso, convide o seu aluno, professor, a ter uma vida espiritual com Cristo. Sua comunhão com Deus pode ser vista mediante os seus frutos. Ou seja, uma pessoa espiritual, ela é medida pelos seus frutos, suas ações, suas atitudes, porque as suas palavras glorificam a Cristo. Uma vida espiritual saudável leva a pessoa a agradar a Jesus. Ou seja, toda pessoa que tem uma vida espiritual saudável, ela deseja agradar a Cristo e fazer a sua vontade. Chegamos ao segundo subtópico quando diz a vida espiritual e as suas tendências atuais. Quando nós olhamos para o padrão de espiritualidade atual, o pensamento da sociedade atual tende a não aceitar o que é padrão institucional e sólido. Ou seja, para o pensamento pós-moderno, é possível ter experiências sobrenaturais com Deus sem comprometer com Cristo, com seus ensinamentos e com a sua igreja. A vida espiritual atual tende a ser subjetiva, desprovida de preceitos bíblicos. Ou seja, o ensinamento hoje para as pessoas é que ser espiritual não precisa se envolver com a igreja, não precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual, um pastor, não precisa de um líder, não, basta por si próprio falar com Deus. E este não é o padrão bíblico. Por exemplo, quando nós olhamos para João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, existe um caminho.
Quando Jesus fala para Pedro, dizendo assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas, Jesus estava evidenciando que a igreja não é fruto de um pensamento do homem, mas é um projeto de Deus. Ou seja, nós não podemos seguir a tendência ou as tendências atuais, mas precisamos seguir o direcionamento de Jesus, que é obedecer o seu caminho. A prática da espiritualidade. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos a leitura da palavra de Deus, a oração e o jejum são práticas espirituais. Ou seja, uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que jejuma, ela tem uma vida espiritual. Mas o escritor ele vai além, quando ele diz bem assim: a salvação é pela fé e não pelas obras. Contudo, os salvos são chamados para boas obras. Pessoas espirituais são salvas, mas ela também tem boas obras e essas obras glorificam a Deus. Quando nós olhamos para as obras que o povo de Judá fazia, eles não cuidavam dos órfãos, não cuidavam das viúvas, eles não olhavam para os necessitados, não, eles abandonavam. Isso é uma demonstração de falta de espiritualidade, porque um crente espiritual, ele não apenas diz, mas ele demonstra através das boas ações, ou seja, práticas que glorificam a Deus. Chegamos ao terceiro tópico que diz as causas e as consequências de uma vida espiritual vazia. A triste realidade de uma vida espiritual vazia contra a vida espiritual do seu povo. O povo se firmava na estrutura do templo, que se tornou como uma espécie de amuleto. Entretanto, aqui diz, eles viviam reuniões com a ausência de Deus. E que triste é pessoas que vêm ao templo, mas convivem com a ausência de Deus. Não querem ter uma espiritualidade em suas vidas. Aplique isso, professor, dizendo para o aluno sobre a importância dele não ter uma vida sem a presença de Deus. Mas mesmo vindo ao culto, busque sempre a presença do Senhor, pois ela é indispensável e insubstituível. Jesus falou isso quando ele disse aos fariseus e também aos escribas. Ele chamou eles de sepulcros caiados, revelando que eles estavam com uma vida vazia espiritual, apenas cuidando de rituais litúrgicos, mas suas práticas não. Suas práticas eram reprovadas por Deus. Mas quais são as causas e as consequências de uma vida cristã vazia? Vamos lá. A aprovação e a presença de Deus é uma bênção, mas a ausência da aprovação e a presença de Deus é um perigo. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem uma vida espiritual vazia, ela vem ao templo apenas por obrigação religiosa. Porém, a sua oferta não é aceita diante de Deus. Não há comunhão com Deus. Uma vida cristã vazia é o resultado de um coração distante de Deus. Quando nós olhamos para o templo de Jeremias, Deus disse: olha, por vocês viverem uma vida vazia espiritual, vocês não vão habitar nessa terra. Eu vou tirar vocês daqui. Vocês serão escravos. Revelando que, se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos ter uma vida espiritual. Senão, nós não teremos bons frutos. Quando Deus fala com Jeremias, no capítulo 7, versículo 19, ele diz que a colheita e os frutos do povo de Judá seriam frutos de maldade. Quando nós chegamos no capítulo 7 também, Deus falando com o profeta Jeremias, diz para ele, olha, não ore mais por este povo, porque eles são maus. Qual a aplicação que nós temos para nós? Precisamos não ter uma vida vazia espiritual. E mais do que isso,
o autor e o escritor diz no terceiro ponto e no terceiro subtópico: uma mensagem urgente e atual. Embora os fatos da história de Jeremias aconteceu no ano 627 ao ano 586 a.C., é muito atual o alerta do profeta. Ou seja, precisamos estar conectados com Deus e frequentar os cultos. Ir ao templo e não ser desigrejados. Mais do que isso, aponta o caminho para uma vida cristã saudável. Nesse sentido, professor, que a sua aula seja uma bênção, que os seus alunos entendam a importância do sermão de Jeremias, a porta do templo, e que ele traga aplicações para a vida do jovem, lhe mostrando que é necessário ter uma vida espiritual, que uma vida espiritual vazia é cheia de consequências e que Deus nos chamou para sermos verdadeiros adoradores e viver o seu propósito na terra. Deus te abençoe, tenha uma boa aula e não se esqueça, comente a nossa aula, faça perguntas, pois nós estamos aqui e desejamos ser bênção na vida de todos vocês. Deus abençoe e até a semana que vem.